Finalmente, a endometriose, né, que eu vou identificar, em geral, uma dor que vai ter piora cíclica, uma história de infertilidade ou não, história familiar de endometriose, uma dor irradiada para a região lombosacra ou ânus, pensando no acometimento intestinal, alteração intestinal cíclica de acordo com o ciclo menstrual, né? Diarreia ou constipação, mudança na consistência das fezes, até sangramento, né? Hematoquesia, de acordo com o ciclo menstrual, poderia ser aí um achado relacionado à endometriose. E a endometriose a gente vai abordar aqui mais especificamente. Ela nada mais é do que desenvolvimento e crescimento de células endometriais fora da cavidade uterina, né? Crescimento de estroma e de glândulas. Prevalência 10% das mulheres nos anos reprodutivos. É muito prevalente a endometriose. Não é que ela está na moda, né? Na verdade, ela é muito prevalente mesmo. Ela também está na moda, mas por ser prevalente, a gente vai diagnosticar adequadamente mais mulheres e vai poder tratar de forma oportuna cada vez mais mulheres. A prevalência no mundo, aqui, de mais de 1 bilhão de mulheres, 1 bilhão de mulheres com endometriose. A maioria, mais de meio bilhão, se a gente for ver 1 bilhão e 700 milhões, né? Mais do que, há em torno de 900 milhões de mulheres ainda não foram diagnosticadas e tratadas com endometriose no mundo. E lembrar que elas estão aí nos melhores anos de suas vidas, né? No período em que a mulher ela é mais ativa no trabalho, mais ativa em casa, né? São os anos em que as mulheres vão ter mais energia, vão estar no mercado de trabalho, desenvolvendo uma condição de escolaridade, de estudo, construindo aí a sua carreira, construindo a sua vida. Não há correlação entre sintomas e gravidade da doença. Então, isso é interessante. Muitas vezes eu tenho uma doença, uma gravidade com um acometimento disseminado, mas a paciente está oligossintomática, às vezes assintomática. E também temos pacientes com uma endometriose localizada, né, uma endometriose pequena, não visualizo muitos focos, mas que tem sintomas muito importantes. Lembrar, né, dessa questão da subjetividade da dor e também determinadas raízes nervosas, né? Às vezes aquele pequeno foquinho está numa raiz nervosa, vai ser muito dolorosa. Também tem esse aspecto. A confirmação diagnóstica, padrão ouro, é a laparoscopia, por isso que a determinação da prevalência é, de uma certa forma, difícil, né? Isso que eu falei aqui assim é uma estimativa, mas é uma estimativa baseada em grandes estudos de coorte, tá? Então tem aí um valor importante, né? Essa estimativa aqui de 10% de prevalência. Em mulheres inférteis, aí a prevalência da endometriose aumenta mais ainda, né? Lembrar que a endometriose é uma causa de infertilidade. É uma doença que está cercada de tabus, de mitos, de diagnóstico tardio, está na mídia, né? Pacientes famosas aí vêm discorrendo muito a respeito do problema, né, que enfrentaram com a doença. Isso é importante, tá? É importante para aumentar a sensibilização da comunidade, né? A gente lembra aqui que existem várias explicações para o fenômeno da endometriose. Uma das principais explicações é a menstruação retrógrada, a menstruação não só pelo colo uterino, mas também pelas tubas uterinas, né, que levaria tecido endometrial para dentro da cavidade peritoneal, né, dentro da pelve, dentro do abdômen, e às vezes até em locais até mais distantes, tá bom? Existem outras teorias, né, como a implantação da metaplasia cenômica, também é uma teoria bastante aceita, transplante direto, né, que também é chamada de iatrogênica, nas cicatrizes, nas cirurgias, e disseminação hematogênica e linfática também é uma teoria aceita. Como que eu vou classificar a doença, né? Em superficial, ovariana e profunda. A endometriose superficial, eu tenho presença de implantes no peritônio, superficialmente, pequenos, poucos implantes. Ovariana, implantes superficiais ou cistos no ovário, né, que a gente chama de endometrioma. E profunda, lesão que se estende sobre, né, ou sobre o peritônio, às vezes no septo reto vaginal, no reto sigmoide, bexiga, ureter, ligamentos uterinos e vagina. Os locais mais frequentes são os ovários, primeiro local, então os endometriomas aí são os achados mais frequentes de endometriose. Depois, o fundo de saco anterior e posterior. E, em terceiro lugar, ligamentos uterossacros. São os locais mais comuns de acometimento
da endometriose. Os outros, eles têm uma prevalência muito menor. Classificação, estadiamento aqui da doença. Tem o estadio 1, doença mínima, implantes isolados e sem aderências significativas. Às vezes a paciente tem um prejuízo fundamental para a qualidade de vida, ainda com uma endometriose estádio 1. Estádio 2, uma doença leve, com implantes superficiais, menos de 5 centímetros, espalhados no peritônio e nos ovários, sem aderências significativas. Estádio 3, uma doença moderada, com múltiplos implantes, aderências tubárias e ovarianas evidentes. Estádio 4, a doença grave, com múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo endometriomas e aderências densas. Fatores de risco para endometriose que nós devemos considerar: uma menarca precoce, a menopausa tardia. Quanto mais tempo de menstruação, quanto mais ciclos, maior o risco de endometriose, considerando aí a teoria da menstruação retrógrada. Fluxo menstrual aumentado, menstruações mais frequentes, nulliparidade, gestação tardia, malformações uterinas milerianas, estenose cervical, eu vou aumentar o risco de menstruação retrógrada, história familiar, pele branca, né, ou raça branca e asiática, tem um risco maior, índice de massa corpórea baixa, né, a paciente longilínea, tem um risco maior, consumo de gordura trans insaturada, exposição ao dietil, né, diestilbestrol intraútero. Lembrando, pessoal, que é controversa a questão da cor de pele, da raça, né? Próprio, até mesmo do índice de massa corporal. Tá? É controverso ainda, não é consenso. Mas, muito bem, sinais de alerta a gente já falou, né? Aquela paciente que tem atraso menstrual, tem parto, abortamento, né? Antes de pensar em endometriose, tem que descartar as causas de dor pélvica aguda, subaguda, né? Depois eu vou pensar nas dores crônicas em endometriose. Como que a gente vai fazer a abordagem, né? Tem uma dor pélvica suspeita de endometriose, anamnese, exame físico, exame de imagem. O que eu tenho disponível na unidade? Eu vou ter ultrassom transvaginal, né? E já inicio o tratamento clínico, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. Se no ultrassom eu tenho um endometrioma ovariano maior do que 6 centímetros, tenho lesão em ureter, lesão no íleo, apêndice, reto sigmoide, né? Eu já posso encaminhar para o tratamento cirúrgico. Tá? Um ultrassom bem feito consegue identificar essas alterações. Mas lembra que eu já iniciei o tratamento clínico. Muitas vezes ele já está trazendo aí melhora da qualidade de vida da paciente. Agora, tem um endometrioma muito grande, maior do que 6 centímetros, né? Geralmente maior do que 8, algumas referências vão nos sugerir, né? Lesão no ureter, lesão no íleo, no apêndice ou no reto sigmoide, com constipação muito importante, com hematoquesia sem uma causa intestinal definida, né? Nós vamos já considerar o tratamento cirúrgico, tá? E agora tem saído, quando bem avaliadas as pacientes, nós temos tido vagas para a nossa região leste de cirurgia ginecológica, mas tem que ser muito bem avaliado, muito bem descrita na anamnese, exame físico, os exames de imagem. Antes, muitas vezes, até de encaminhar, o ideal, fiz um ultrassom transvaginal, confirme com a ressonância de pelve, né? Ou se o ultrassom transvaginal está normal, nós estamos autorizados a solicitar a ressonância de pelve, que é o exame de imagem mais adequado para diagnóstico de endometriose. Tem uma endometriose e infertilidade. Por quê? Né? Que a endometriose está associada à infertilidade? Porque leva à distorção da arquitetura da cavidade pélvica, né? Com seus implantes e aderências. Ele vai retrair ali os ligamentos, o fundo de saco, né? Vai distorcer a arquitetura, vai dificultar a gravidez. Alteração do fluido peritoneal, com aumento de prostaglandinas e citocinas, né, com processo inflamatório, e uma resistência do tecido endometrial também à ação da progesterona devido à inflamação local relacionada à endometriose. Na endometriose intestinal, a gente vai chamar endometriose infiltrativa profunda, né, uma endometriose já com estádio mais avançado. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Se tem obstrução, vai ser sempre cirúrgico, obrigatoriamente, né? E tem várias modalidades de tratamento cirúrgico. Quando eu tenho infertilidade e suspeita de endometriose, né, associada à dor pélvica, também aquela mesma avaliação que eu comentei com vocês. A única coisa é que eu vou acelerar um pouco a solicitação dos exames de imagem, vou avaliar a reserva ovariana, né, vou fazer prevenção de infertilidade. Lembra da minha aula anterior, né, que a gente falou sobre a infertilidade? Não vou focar aqui hoje a respeito da infertilidade. E abordagem inicial, algumas considerações do tratamento clínico que eu quero mostrar para vocês, né? Qual é a primeira linha? Pessoal, essa aula toda
Tratamento de primeira linha é anticoncepcional hormonal combinado ou progestágeno, tá? Eu posso ter o combinado injetável mensal, eu posso ter o etinoestradiol com levonorgestrel, que são baixas doses, né, considerado um contraceptivo de baixa dosagem. A gente vai induzir a atrofia endometrial, vai bloquear a função ovariana, vai tratar a endometriose, de preferência com uso contínuo sem pausa, né, para fazer a amenorreia, para reduzir ali o risco da a menstruação retrógrada, que é a teoria mais aceita, como a gente falou. Progestágenos, eles vão provocar atrofia endometrial. Eu posso usar, como a gente já demonstrou para vocês, né, a medroxiprogesterona, o injetável trimestral. Eu posso utilizar o meu cio de levonorgestrel, tanto Mirena quanto Carlina, que nós temos disponível. O implante de etonogestrel, um tratamento de longo prazo, né? São excelentes tratamentos que a gente vai utilizar para o tratamento clínico, sem esquecer também do nosso comprimido ali de desogestrel, né, que a gente pode utilizar. Análogos e antagonistas do GNRH, para nós, pessoal, e os inibidores da aromatase, eles estão disponíveis para aquelas pacientes que já foram submetidas à videolaparoscopia somente. Por quê? Porque são medicamentos com muitos efeitos colaterais, tá? Para casos graves, né? Para estadiamento mais avançado, casos refratários graves que foram submetidos à videolaparoscopia. Como eu comentei agora, com a fila requalificada, vocês já estão requalificando essa fila, com a fila requalificada a gente vai ter cada vez mais vagas de cirurgia ginecológica, desde que bem indicadas, tá bom? Estou ensinando vocês aqui a indicar agora. Quando que eu vou indicar? Aquela paciente foi bem investigada, já foi tratada adequadamente com o tratamento utilizado, né? De preferência com supressão da menstruação, e a dor se mantém refratária, mesmo com a utilização do tratamento, com analgesia seguindo a escada analgésica e o tratamento multiprofissional, né? Tratando as outras causas da dor, fazendo abordagem familiar, elaborando um projeto terapêutico singular, né? Fiz todo esse tratamento. A dor é refratária, teria indicação de tratamento cirúrgico. Lembrar que eu ainda posso avaliar o endométrio, né? Antes de fazer o encaminhamento, não só endométrio, avaliar a pelve feminina com ressonância de pelve, para procurar identificar aquele foco, né, de endometriose, e a partir daí encaminhar para a videolaparoscopia, para a cirurgia ginecológica. Tá? Lembrar que essas vagas que eu estou falando que tem a todo momento, né, elas são vagas que são todas vagas com avaliação do regulador, não são vagas regulares que a gente fala, não está inserido ali no nosso sistema de forma objetiva. Eu tenho que avaliar junto ao regulador sempre. Tá? Recusa ao tratamento clínico, né? Aí difícil a gente justificar dessa maneira no serviço público, né? A não ser que eu tenha contraindicações aí, segundo os critérios de elegibilidade da OMS. Necessidade de diagnóstico histológico, em algumas situações eu estou suspeitando de neoplasia, por exemplo. Eu fiz ali histeroscopia diagnóstica, né? Por um espessamento endometrial, ela foi inconclusiva, né? Estou suspeitando de uma neoplasia para avaliar com videolaparoscopia. O endometrioma de ovário, na nossa realidade, muitas vezes maior do que 6, geralmente 8 centímetros. Exclusão de malignidade da massa anexial, aquela massa que tem circulação, né? Tem no Doppler, no ultrassom com Doppler, existe um fluxo arterial, fluxo venoso, tem septações, né? Tem paredes espessas, tá bom? Estou suspeitando de malignidade na massa anexial. Obstrução do trato urinário intestinal aí já é uma condição de urgência, né? A gente vai referenciar via rede de urgências e emergências. Aqui para vocês visualizarem o endometrioma ovariano.